Beleza? Bom, bom, então, mais uma vez, boa noite, pessoal que chegou, né? Que chegou depois, boa noite vocês. Como o Patrick falou, né? Evolutivamente, vários modelos eles trataram sobre a membrana plasmática. De fato, a membrana plasmática ela é uma estrutura na qual muitos estudos ainda hoje, eles se complementam para a gente poder estabelecer um padrão de funcionamento da membrana plasmática. E por que isso, tio Rafas? Muito simples, porque a membrana, ela obedece características diferentes, né? Ela tem, como é que eu posso dizer, atividades diferentes no decorrer da sua utilização, dependendo se é um meio mais ácido, por exemplo, se é um meio mais básico, dependendo do tipo de ligante, do tipo de proteína que ela expressa, de qual constituinte quer ou não atravessar a membrana plasmática. Então, a membrana, como vocês conseguem ver aí na figura, ela a gente chama de bicamada lipídica, porque ela tem duas camadas de fosfolipídios, que posteriormente nós vamos falar da estrutura deles, tá? Essa membrana, ela não é fixa, tá? Nas células vegetais, acima dessa membrana existe o que nós chamamos de parede celular. Vocês estão vendo aí a célula vegetal bem no meio, tá? Então, a gente tem a parede celular, que é justamente uma membrana mais espessa, mais dura, para evitar também que a planta perca água, mas para evitar principalmente a agressão de organismos invasores, tá? A membrana plasmática nos seres vivos, né, nas células, ela tem a importância de ser um seletor. Por isso que a principal função da membrana plasmática é a sua seletividade, ou chamada de permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade se dá porque na membrana plasmática a gente não tem só fosfolipídios. A gente tem carboidratos que vão servir de sinalizadores. A gente tem proteínas que são proteínas de canais, que são essas proteínas que ultrapassam a membrana plasmática. Nós temos proteínas intrínsecas e extrínsecas. O que são proteínas intrínsecas e extrínsecas? Proteínas intrínsecas são aquelas que estão acopladas a um lado da membrana e que essas proteínas elas estão dentro da célula, né? As proteínas extrínsecas também são chamadas assim. Existem autores que chamam só de proteínas extrínsecas, porque elas não ultrapassam a membrana celular. Existem autores que usam essa definição que eu acabei de dar para vocês. Mas, de maneira geral, são essas proteínas, as proteínas transmembranas e as proteínas intermembranas, tá bom? Essa bicamada lipídica, do ponto de vista bioquímico, ela tem uma característica importante, como eu já falei, para a seletividade celular. Porém, existem substâncias que têm livre passagem por entre essas moléculas, por entre essa bicamada. Como, por exemplo, alguns gases que se difundem com uma facilidade muito grande. Os dois principais é o O2 e o CO2, que no caso gás carbônico e água. Tá? Aliás, gás carbônico e oxigênio, perdão. Então, esse conjunto de estruturas formam a membrana plasmática. E essa membrana plasmática, ela é fluida, tá? Ela consegue sofrer alguns graus de deformação. É claro que não é como, por exemplo, um pseudópode, não sei se vocês já viram um pseudópode, que são aqueles protozoários que eles conseguem romper a sua membrana plasmática, fazer o englomamento de partículas sólidas, muitas vezes por pinocitose, e aí reestruturar novamente essa membrana plasmática. Nos seres eucariontes, que somos nós, isso é muito mais complicado. Então, o rompimento dessa membrana plasmática muitas vezes extravasa proteínas que são importantes, muitas vezes extravasam organelas que são importantes. Então, essa delimitação celular feita pela membrana plasmática é importante para manter todas as organelas nas suas posições corretas, para manter os compostos que precisam estar em maior ou menor concentração dentro e fora da célula, nos seus gradientes de concentração, ou seja, nas suas concentrações ideais. E por isso que a membrana plasmática, do ponto de vista evolutivo, ela veio para trazer uma estrutura mais definida das células, tanto procariontes quanto eucariontes, até mesmo das células vegetais. Então, essa introdução que Rafael fez, ele já contextualizou literalmente grande parte das características da nossa membrana plasmática, mas a gente vai galgar passo a passo o que ele acabou de contar para vocês, tá? Nós costumamos dizer que a célula ela tem três partes fundamentais, que é a membrana, o citoplasma e o núcleo.
O núcleo não é uma coisa que toda célula possui, tá? Células eucariontes, inclusive, algumas delas maduras não possuem o envoltório nuclear, como hemácias, por exemplo, não possuem envoltório nuclear. E quando a gente vai ver um procarioto, que no caso é uma bactéria, bactérias são organismos procariontes, são pobres em membranas. Isso acontece porque a composição química da nossa dessa membrana que Rafael falou não fica restrita só a ela. O envoltório nuclear também do núcleo também, ele parece muito com essa membrana. Organelas membranosas, nós temos organelas que são membranosas e temos organelas que não são membranosas. Por exemplo, o complexo de Golgi é uma organela membranosa, o retículo endoplasmático rugoso são organelas, é uma organela gigantesca que deriva do envoltório nuclear e também é uma organela membranosa. E a composição dessas membranas, elas são bem semelhantes. Entretanto, alguns organismos, fora a existência dessa membrana, que vai estar selecionando quem entra e que sai, também tem parede celular. Plantas, fungos e algas, e também a bactéria, planta, fungo, alga e bactéria, possuem parede celular, que vai conferir uma proteção a mais a esses organismos. Ou também armazenamento de energia, né? Ou também função estrutural. A parede celular, a gente vai estar comentando isso aí em outro momento, mas essa é a nossa membrana plasmática que é comum a vegetais, a células animais e células bacterianas, estou colocando aqui como exemplo, mas todo e qualquer tipo de organismo vai possuir essa membrana. E ela possui características bem gerais mesmo, tá? Quando a gente vai falar de membrana, inicialmente a gente fala das suas características mais marcantes, como a sua função, como a sua composição química e como as suas propriedades, tá? Eu vou estar mesclando aqui com o Rafael, eu falo das funções, Rafael fala da composição química, e nós dois falamos juntos acerca das propriedades, tá? A função da membrana é selecionar justamente quem entra e quem sai. Um soluto, ele entra de uma forma, um solvente, ele entra de outra forma. Não é qualquer coisa que entra e que sai de dentro da nossa célula. Para poder entrar, tem que fazer lá alguma coisa. Para poder sair, tem que fazer alguma coisa lá fora, tá? Os vírus, por exemplo, o Rafael mencionou isso outro dia, eles têm especificidade celular. E essa especificidade celular é a nível de membrana plasmática, que possui receptores que ficam entrelaçados a esse mosaico, que eu vou estar mostrando para vocês aqui a foto, a imagem, ou melhor, e vai acabar recepcionando moléculas. Então, moléculas são recepcionadas para poder entrar dentro da célula e também moléculas são estimuladas a sair para fora da célula. Por exemplo, um hormônio, uma proteína, uma enzima. Patrick, macromoléculas, elas entram dentro de uma célula? Não, é muito grande uma macromolécula, tá? Muito grande. Então, para poder entrar dentro da célula, também tem que ser pequeno, porque essa nossa membrana, como a gente vai mostrar aqui, ela é a base de fosfolipídio. Então, componentes apolares, ou seja, dentro daquele do que Rafael falou, que semelhante dissolve semelhante, como a membrana plasmática ela tem muito componente apolar da parte lipídica, então muitas moléculas lipídicas acabam entrando com mais facilidade dentro da célula. Entretanto, não é porque a célula é feita de fosfolipídio que a predominância vai ser de lipídio. Não. A predominância sempre será de proteínas. Tem mais proteínas do que lipídios em nossa membrana. Isso é um erro, inclusive, de provas de vestibular, que estudantes pensam que a membrana é só as camadas de fosfolipídio que vão estar, a gente vai mostrar como é que está organizada, mas não, tem muitas proteínas integrais, periféricas, que irão estar aí compondo esse mosaico fluido, ou seja, ela fica se mexendo, é como se fosse uma película de água, sabe? Essa membrana se mexe, não é essa coisa parada que você está vendo aí, tá? Então, ela executa essa permeabilidade seletiva, ou seja,
seleciona quem entra e seleciona quem sai. Pode ficar à vontade. Terminou? Pronto. Do ponto de vista químico, pessoal, nós temos aí a membrana plasmática constituída de lipídios e proteínas, tá? Como o Patrick já falou, a predominância nessa membrana é de proteínas, embora a característica primordial da membrana plasmática seja a sua bicamada lipídica. Como eu já falei para vocês, observem na imagem que esses lipídios eles têm uma cadeia longa que fica internalizada e essa pontinha arredondada que fica para fora. Fica uma parte para fora da primeira camada e outra parte para dentro da segunda camada. Por quê? Porque tanto o meio externo quanto o meio interno da célula, ele é um meio aquoso, ele é um meio hidrofílico. E esses lipídios, eles têm a característica de serem fosfolipídios, ou seja, são compostos que têm uma cabeça, que nós chamamos de cabeça polar, constituída pelo fosfato, e essa cadeia mais longa de carbonos, que é a estrutura apolar dele, que fica internalizado na membrana plasmática. E aí, por conta disso, essas duas estruturas, elas se unem, se condensam, e inseridas nelas estão as proteínas, beleza? Claro que as proteínas que estão inseridas nelas dependem muito de sua conformação. Vocês vão ver que essas proteínas, elas podem ser espiraladas, né, na forma de espirais, podem ser canais iônicos, que são proteínas abertas, tá? São proteínas que formam realmente canais que mudam sua conformação para um íon entrar ou sair. Essas proteínas, elas podem ser conificadas, vocês vão ver que existem proteínas conificadas. E, enfim, o formato da proteína vai ser a maneira como ela se adequa melhor a essa bicamada lipídica, de como as cadeias laterais dos aminoácidos, elas conseguem se encaixar melhor dentro dessa bicamada lipídica. E aí, na ponta dessas proteínas, muitas vezes, podem existir carboidratos. Lembrando que esses carboidratos, eles são importantes especialmente, pessoal, para sinalização celular. E aí eu trago para vocês isso que o Patrick falou. Aquela doença, né, que você sabe quem, ela usa uma proteína viral chamada de proteína spike, que ela é uma proteína que ela tem a capacidade de reconhecer carboidratos específicos dos pneumócitos, que são células que estão localizadas nos pulmões, tá? Então, essa característica da membrana plasmática dos pneumócitos faz com que determinado organismo vivo, né, no caso o SARS, ele possa se encaixar melhor, né, tem uma afinidade maior pela estrutura proteica daquela célula em específico. Então, por isso que a composição química ela é importante nesse sentido, de principalmente sinalização celular e as proteínas que estão inseridas na membrana. E as suas propriedades, um detalhe, viu? A membrana ela é muito delicada. Sim, rapidamente ela pode sofrer um processo de ruptura, e isso dependendo da situação, irreparável. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma capacidade de regeneração. Eu vou citar, por exemplo, um exemplo. Uma célula vegetal tem uma parede celular para proteger a membrana. Então, dependendo da concentração de sais que se encontram no meio externo, por exemplo, se uma célula vegetal se encontra em um meio que tem muito sal, um meio hipertônico, então a água ela vai acabar saindo de dentro da célula para fora. Só que a célula vegetal ela tem a capacidade de voltar a ser o que era antes, justamente porque a água ela é muito usada no processo de fotossíntese. Então aquela célula ela tem toda uma estrutura diferente da célula eucarionte animal, humana, que colocando do lado de humana. Então uma célula, por exemplo, quando murcha, uma hemácia que acaba entrando em um meio hipertônico e ela desidrata, é bem provável que ela não vá voltar a ser o que era antes. Mas ainda assim, as nossas células, elas têm essa capacidade de regeneração. Agora, um fato é, quando a gente visualiza a célula, a gente não pode visualizar a célula, isso aqui Rafael vai concordar comigo, a gente não pode visualizar a célula uma não, assim, uma célula. Não, nem bactéria fica sozinha. Sempre bactéria vai estar lá, colônias de bactérias. E o nosso corpo são tecidos, então uma membrana vai estar sempre ligada ali a outra membrana. Agora, é claro que tem células que executam outras funções, como macrófagos,
células imunológicas que migram de um lugar para o outro, mas a maioria das células estão formando tecidos, tá? E esses tecidos fazem com que uma célula fique presinha com a outra através de especializações que vai ter nessa membrana, tá? Então não tenta visualizar essa estrutura sozinha, não. É uma célula colada à outra e os transportes e todas as suas propriedades, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Nessa imagem aqui a gente vê o que Rafael já mencionou e a gente vai estar agora enfatizando melhor como é que está organizado essa nossa membrana, né? Ela é feita a partir de um componente chamado de fosfolipídio, é um lipídio conjugado ou complexo que nós chamamos, e Rafael vai estar explanando a bioquímica um pouco aí dessa estrutura, só que antes de Rafael introduzir para vocês isso, entendam, tudo dentro de uma célula são famílias, tá? Então não tente imaginar que o fosfolipídio é uma estrutura. Não, é uma família de estruturas. Existem dezenas de tipos de fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles derivaram, sei lá, de um outro componente lipídico, geralmente de uma molécula de colesterol. Então, são famílias de fosfolipídio que fazem parte disso. Outra coisa interessante é que a característica marcante da nossa membrana é porque ela é anfipática ou anfifílica, ou seja, outro nome que nós já comentamos aqui no curso. Existe uma região polar e existe uma região apolar. Como o Rafael mencionou bem, a cabeça ali, que tem o glicerol, nós já falamos acerca do glicerol na composição do triglicerídeo. Perceba que a cabeça polar, ela está voltada para o lado externo e para o lado interno. E a parte apolar, que são as pernas, que é o ácido graxo propriamente dito, ele se encontra para a parte interna. Isso daí também está ligado, pessoal, evolutivamente, através da evolução da vida pela água. Então, o lipídio ele se repele à água. Então, olha que interessante. Então, ele se voltou para evitar tanto contato com a água. Que é uma outra coisa, Rafael, que as pessoas aprendem errado. Pensa que a água, ela entra e sai dentro da célula na hora que ela quer. Não, não é assim, não. A água, ela tem uma permeabilidade moderada. Ela não vai entrar também como quer, não, viu? E detalhe, para poder a água entrar dentro da célula, também tem canais específicos. Tem um nomezinho para esse canal, Rafael? Esqueci agora o nomezinho para o canal ao qual passa água. Opirinas, oparinas. Porfirinas. Porfirinas. Canais específicos pelo qual a água transita. Então, o fosfolipídio é o principal componente dessa nossa membrana e existem vários grupos. Eu coloquei ali os fosfoglicerídeos e os esfingolipídios, que são duas famílias dessa molécula que tem como papel aí formar essa membrana. Mas, Rafael, me missua um pouco mais aí acerca da característica aí ligada a esse ácido graxo, a esse grupo fosfato. Pronto, vamos lá. Então, como o Patrick já mencionou aí, eu também já mencionei no slide anterior, os fosfolipídios são moléculas anfipáticas, né? São moléculas que têm uma cadeia mais longa hidrofóbica, constituída apenas por carbonos, e uma cadeia mais polar, ou também chamada de cadeia hidrofílica. Se vocês observarem, né, a estrutura que esses compostos apresentam, eles são a cadeia longa para baixo e a cadeia polar para cima, tanto para a membrana externa quanto para a membrana interna, tá? Então, esses fosfolipídios, eles também podem ser classificados de acordo com alguns ligantes que eles possuem. Por exemplo, os esfingolipídios, vocês vão ver que eles contêm o que a gente chama de esfingosina, que é um aminoálcool orgânico, ele tem nitrogênio, tá? O colesterol, ele também participa diretamente da constituição da membrana plasmática. Os glicolipídios são os lipídios que têm associação com carboidratos, né? Então, o que é que acontece? Dentro desse parâmetro de estrutura membranar, a gente tem justamente esses tipos de famílias, né? De lipídios de membrana, que a gente pode utilizar para
para exemplificar como a membrana ela é constituída, tá? Se vocês observarem, os lipídios, eles não são lineares. Não sei se o Patrick consegue colocar a setinha aí em cima. A cadeia dele, que é hidrofóbica, ela não é linear. Ela tem uma pequena curvatura. E essa curvatura é o que permite a adequação de proteínas, tanto extrínsecas, ou aquelas proteínas que são intermembranas, né? Ou então proteínas transmembranares, onde esses lipídios eles podem se adequar melhor por conta dessa curvatura, tá? Para que haja a inserção de proteínas na membrana plasmática. Gente, eu falo muito sobre essa questão de inserção de proteínas na membrana plasmática, porque muitas vezes essas proteínas, do ponto de vista bioquímico, elas são quase que impossíveis de isolar. Quando a gente fala de proteínas que estão na membrana, do ponto de vista real mesmo, assim, poucas dessas proteínas foram isoladas sozinhas. A gente conseguiu isoladas sozinhas, é boa, né? Elas foram isoladas, porque é muito complexo, porque a membrana plasmática ela é muito sensível. Ó, só para critério de exemplo, eu estava fazendo um teste na época do mestrado com uma cultura de células, Patrick, com membrana, óbvio, né? Eu adicionei 1 vezes 10 a menos 10% da concentração do soluto que eu queria, todas as membranas se desfizeram. Eu perdi o experimento inteiro. Porque essa membrana ela é muito sensível por conta desses lipídios que existem na membrana, tá bom? Só para poder... A gente vai estar falando, Danielma, acerca de transportes, a gente vai mencionar acerca desses gradientes. Mas respondendo à pergunta da Cecília, desculpe, sobre acerca desse modelo mosaico fluido. Sim, a membrana plasmática ela tem esse apelido de mosaico fluido justamente porque ela não é sólida, tá? Olha só, olha que interessante. Ela não é sólida, mas não é líquida. Acaba sendo uma característica marcante dela. Ela é fluida, ou seja, ela se mexe. As proteínas que fazem parte, os fosfolipídios se mexem. Uma coisa interessante, Rafael, é que a perna do fosfolipídio, no caso, essa parte que é apolar do ácido graxo, a gente às vezes não sabe. Por que as perninhas não estão retas, né? Tem essa angulação aqui. Essa angulação aqui tem toda uma bioquímica por detrás disso, mas fica só também a critério de curiosidade. É para os fosfolipídios um ficarem distantes do outro. Porque senão se solidificam, né? Interessante Exatamente. isso, né? Bom, então nós temos aí esse modelo mosaico fluido, proposto por Singer e por... Eu chamo de Nixon. É Nixon? Nicholson. Que é isso, essa membrana que se mexe, que não é parada, que seleciona quem entra, quem sai, que tem proteínas, que antes achavam-se que existia uma camada de proteína, existia uma camada de lipídio e 2 camadas de proteínas. Ou seja, o lipídio ficava entre as proteínas, tipo um sanduíche. Hoje não. Hoje, talvez amanhã possa ser diferente, mas hoje a gente já sabe mais ou menos que ela possui essa conformação aí de um modelo mosaico fluido, tá? Como o Rafael mencionou bem, nós temos diversas proteínas que fazem parte dessa membrana, que são classificadas como proteínas integrais ou proteínas periféricas. Agora sim, numa visão mais geral, a gente também pode dizer que tem proteínas estruturais, proteínas de canais, proteínas reguladoras e proteínas receptoras. Essas proteínas receptoras, elas podem estar formando o glicocálix, que são basicamente antenas parabólicas que a célula possui para poder recepcionar alguma molécula que esteja tentando entrar dentro da célula, tá? Então, proteína integral, como o próprio nome diz, ela está fazendo parte exatamente da integridade da membrana. Remover essa proteína é muito complicado. A periférica fica na periferia. Geralmente, essas proteínas integrais, elas também são de canal. Então, moléculas de natureza diferente da lipídica acabam entrando por dentro dessas proteínas, aminoácidos, outros compostos orgânicos, alguns minerais, acabam passando pelo interior dela, tá?
O glicocálix, a critério também de... Para a gente também não deixar de falar dele, essa imagem aqui eu tirei do livro de Junqueira e Carneiro. E o glicocálix, ele é responsável por diversas coisas, tá? Eles são marcadores, eles são responsáveis pelos grupos sanguíneos. Olha que interessante. E o glicocálix, ele é uma glicoproteína, tá? Rafael, tem alguma outra característica interessante que tu descobriu acerca do glicocálix? Uma outra característica interessante, fora essa de sinalização e de proteínas, ele tem uma interação, cada tipo, embora, como é que eu posso dizer? Vamos lá, cada tipo de glicocálix, embora seja uma estrutura comum, que é uma proteína associada a um grupamento carboidratos, né? Às vezes, células diferentes com o mesmo glicocálix têm afinidades diferentes. Um exemplo. As células epiteliais, elas têm um glicocálix com glicose. E as células hepáticas também. Porém, a glicose, né? A glicose que está lá nas células hepáticas tem uma afinidade maior pela insulina do que as células epiteliais. Olha só que negócio curioso. Aí eu pensei que eu ia assistir a aula aqui de membrana plasmática e Patrick e Rafael só ia falar função da membrana. Transporta substâncias para dentro da célula. Não, a gente tá aqui para sem musiquinha. Não, é dizer para você como realmente é. A gente tá falando de quê? De estrutura. Perceba que aqui não tem nada do que se decorar, não. A gente tá sintetizando para você aqui o que é que nós queremos que você namore com essas imagens, veja a imagem, veja a organização do fosfolipídio, veja onde é que estão ali as proteínas. Observe aqui, ó, o glicocálix, glicoproteínas, glicolipídios, ó, são tipo anteninhas, tá? Ficam aqui. Agora, existem algumas especialidades acerca disso aqui eu vou falar um pouco mais rápido, porque eu quero fixar realmente nos transportes. Existem algumas especializações da membrana, que isso aqui é mais a nível de histologia, eu vou estar falando sobre isso essa semana ainda, que nós temos, por exemplo, as microvilosidades, que aumentam a superfície de absorção. Nós temos também as invaginações, que também aumentam, de certa forma, o nível de absorção de água nas células. Nós temos as junções celulares, ou seja, as células não estão unidas por cola superbond, não. Tem junções celulares, hemidesmossomo, desmossomos, interdigitações que fazem com que as células se comuniquem entre si e fiquem presas, uma do lado da outra. A gente vai estar vendo isso em histologia, mas as células, quando elas são presas uma à outra, juntinha, nós chamamos isso de justapostas, que é uma característica marcante do tecido epitelial. Não só dele, mas existem tecidos que são ricos em substâncias intercelulares, ou seja, as células, aqui a minha mão direita é uma célula, a minha mão esquerda é outra célula, e tem substâncias. E é essa substância que faz o contato com a célula A com a célula B. Então, de forma geral, essas junções celulares, elas são importantes para manter a comunicação entre as duas células, tá? Temos também zônulas que também vão estar ligadas à comunicação, que são a zônula oclusiva, os nexos comunicantes. Essas zônulas oclusivas irão acontecer em células e tecidos específicos, onde uma substância ela parte de uma célula para o interior da outra. A junção comunicante, como você pode perceber nesta imagem, é como se fosse realmente um canal proteico ligando duas células. Então, apresentar para você isso é para você ver que a membrana não está sozinha, ela sempre está ligada a outra célula para poder executar as suas funções. Agora, em se tratando de transporte, o transporte para o interior da célula, ele depende de alguns fatores. O primeiro deles, Rafael pode concordar comigo, é a afinidade.
Quanto mais afinidade, mais fácil ele entra dentro da célula. Tem compostos que têm muita afinidade, tem compostos que têm baixa permeabilidade, tem compostos que têm permeabilidade moderada. Isso vai depender muito bem. Ó. Por exemplo, Rafael mencionou o caso dos gases. Os gases, eles têm uma alta permeabilidade, né, Rafael? Uma Exatamente. alta permeabilidade. Falando de água, etanol, ureia, tem uma permeabilidade moderada. Falando também acerca de moléculas orgânicas, como a glicose, tem uma baixa permeabilidade e tem moléculas que têm ainda mais baixa permeabilidade, que para poder entrar dentro da célula tem que passar por dentro de algum canal de ligação. E nós temos o transporte mais conhecido, que é o transporte que gasta ou não gasta energia, que é o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo, como o próprio nome diz, é um transporte que ele acontece a favor de um gradiente de concentração e ele não gasta energia. Já o transporte ativo, ele é um transporte que acontece contra um gradiente de concentração e ele gasta energia. E é bom lembrar para vocês que a energia aqui mencionada é a molécula de ATP. A gente vai estar falando de sódio, potássio, ATPase, tem um nomezinho dessa enzima que participa da bomba de sódio e potássio, tá? Então, Rafael, explica pra gente aí o que seria uma difusão simples, mano. Difusão, que é um transporte passivo. Vamos lá, preste atenção num detalhe. Primeira coisa, antes da gente falar do que é difusão, eu queria que vocês entendessem uma coisa. O que é o gradiente de concentração? Vamos lá. Gradiente de concentração é um nome bonito que as pessoas dão para falar que um meio é mais concentrado e o meio é menos concentrado. Então, vamos lá. Concentrado em relação a quê, tio? Concentrado em relação ao soluto. Então, quando a gente tem quando a gente fala assim, a favor do gradiente de concentração, é porque naturalmente as moléculas passam do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Isso é natural, isso naturalmente acontece por uma coisa chamada de pressão. Então, a pressão no ambiente em que é mais concentrado é maior do que no que é menos concentrado, por isso o soluto passa nesse sentido, beleza? O outro detalhe é que é o seguinte, quando nós temos essa característica de ter um gradiente de concentração muito diferente, ou seja, concentrações muito diferentes em dois ambientes, as moléculas tendem a passar facilmente de um lado para o outro, elas exercem essa pressão. E aí não há gasto energético. Então a difusão passiva, ela acontece sem gasto energético, por quê? Porque ela acontece a favor do gradiente de concentração. As substâncias vão passar, sejam eles quais solutos forem, do ambiente mais concentrado para o ambiente menos concentrado. A osmose é um tipo de difusão também. Só que a osmose, ela não trata de solutos, ela trata de solventes, que nesse caso é a água. E o solvente é o contrário do soluto. Vamos lá. A água, ela sai do meio menos concentrado e passa para o meio mais concentrado. E aí existem três definições importantes quando a gente fala de osmose. Solução hipertônica, solução isotônica e solução hipotônica. Então, o que é uma solução hipertônica? Soluções hipertônicas são aquelas soluções muito concentradas, tá? O que são soluções isotônicas? São duas soluções em que a concentração das duas é igual, beleza? E o que é uma solução hipotônica? É quando você tem uma solução pouco concentrada. E aí, Patrick a gente exemplificou aqui nos textos o seguinte: se eu pego uma célula e coloco ela no meio muito hipertônico, ela começa a murchar, porque ela começa a perder água para o meio. Ou seja, o meio é mais concentrado que a célula, beleza? Se eu pego a minha célula, coloco no meio isotônico, acontece nada, beleza? E se eu colocar ela no meio hipotônico, a água vai entrar, então a minha célula vai inchar, ela vai entumecer. Por que isso é importante? Eu acho que todo mundo que está aqui na aula já deve ter ouvido falar daquelas bebidas isotônicas. Não sei se vocês já viram,
os corredores, os maratonistas profissionais, os caras lá correndo, né? Eles botam água na boca, Patrick, eles bochecham a água e cospem. Vocês veem que eles não engolem a água o percurso inteiro. Por dois motivos. O primeiro, além de ficar pesado, né? E o segundo, porque aquela água que ele está tomando não é isotônica. Eles tomam os isotônicos, que são aquelas bebidas que têm a mesma concentração de sal na bebida que existe no seu sangue, o que evita que ele sinta mais sede no futuro. Então é por isso que eles fazem o uso dessas bebidas isotônicas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existem algumas águas que a gente ingere que você sente mais sede. Por quê? Porque essas águas elas são hipertônicas em relação ao seu sangue naquele momento. Por isso que você vai sentir mais sede. Então, para evitar isso, esses atletas acabam ingerindo substâncias isotônicas, ou seja, que tem a mesma concentração de sais, tanto no sangue quanto na bebida que ele está ingerindo. Aposto que tu não sabia disso. Sabia. Ó, a célula vegetal, ela responde a esse processo de uma forma diferente. No meio hipertônico, que é esse meio que Rafael falou, acontece uma plasmólise com a célula vegetal, ela murcha. É o que nós chamamos de plasmólise. No meio hipotônico, acontece uma desplasmólise, que nós também chamamos isso de desplasmólise. E quando a célula volta a ser o que era antes, nós chamamos isso de turgescência. Então, a célula volta a ser o que era antes. Só que assim, vocês entendam uma coisa. Difusão é uma coisa. A osmose é o que Rafael falou, é o transporte de solvente para dentro da célula. Beleza? Que se enquadra como em uma outra coisa. Tipo, porque difusão em si sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. A água ela vai responder o oposto. A difusão facilitada vão existir proteínas, proteínas que são bem importantes. Eu quero deixar claro para vocês uma coisa, muito claro mesmo. Parem o que estão fazendo e olhem para mim. A concentração de algumas moléculas, elas devem ser equivalentes no meio externo e no meio interno. Para poder a célula, o corpo humano se manter em homeostase, essas concentrações elas têm que ser equilibradas. Por isso que nós falamos acerca do meio isotônico. Como o Rafael colocou muito bem, é quando existe esse equilíbrio entre o meio externo e o meio interno, tá? Recapitulando, a difusão facilitada é quando tem proteínas, que são proteínas transportadoras, que transportam algumas moléculas do meio externo para o meio interno ou do meio interno para o meio externo. E isso acontecendo a favor de um gradiente de concentração, ou seja, sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O porquê é que eu estou com toda essa ladainha? Porque todo mundo que está nesta aula aprendeu bomba de sódio e potássio da forma errada. A bomba de sódio e potássio, que Rafael também vai estar aqui citando exemplos, ele é um transporte regulador. É um transporte regulador de polarização. Ele acontece com uma finalidade específica. O transporte ativo, que acontece contra um gradiente de concentração, que vai gastar energia para poder isso acontecer, ele acontece para poder a célula manter o correto, que é mais fora ficar mais externo ficar mais positivo e interno ficar mais negativo, ou seja, muito sódio para o lado de fora e muito potássio para o lado de dentro, que é o natural. O transporte de sódio e potássio, eles acontecem naturalmente na célula, eles não é o transporte, não é a bomba de sódio e potássio, que é o transporte responsável por colocar sódio e potássio para fora da célula, para dentro ou para fora da célula, não. Existem outros transportes que fazem com que sódio e potássio eles entrem naturalmente dentro da célula. Aí entra aqui, por exemplo, os canais dependentes de ligante, que são canais que fazem com que ocorra o transporte de sódio e potássio para dentro e para fora da célula. A bomba de sódio e potássio, ela surge
para poder equilibrar esse transporte, colocando potássio para dentro da célula, ou seja, já tem potássio dentro da célula, então entra contra o gradiente de concentração. Isso por quê? Porque alguns processos metabólicos que acontecem nas nossas células precisam de muito potássio. Então, o potássio, a concentração dele tem que ser maior dentro da célula. E o sódio, a concentração dele é maior do que a de potássio. Então, esse transporte lá acontece justamente para poder acontecer esse equilíbrio de sódio e potássio. E para isso acontecer, Rafael vai explicar agora que acontece através de gasto de energia, porque vai haver aí ativações de enzimas específicas nessa membrana. Beleza, então olha só. Essa excelente explicação que o Patrick deu sobre a bomba de sódio e potássio, ela é importante porque, assim, a gente só imagina que a bomba de sódio e potássio, ela só é ativada em determinadas situações, tá? Então, a bomba de sódio e potássio, ela não é ativada só nessas situações. A bomba de sódio e potássio, ela é um transporte ativo, ou seja, existe gasto energético. Esse gasto energético é na forma de ATP, tá? E o que é que acontece? A bomba de sódio e potássio, como o Patrick falou, é um transporte regulador. Então, ele vai fazer com que a célula tenha, após uma determinada atividade, os seus equilíbrios quantitativos de sódio e potássio reformulados. Então, naturalmente, pessoal, o sódio é mais concentrado fora da célula, no meio extracelular, do que dentro. E o potássio inverso, ou seja, ele é mais concentrado dentro do que fora da célula. Só que, por conta dos transportes de sódio e potássio, essas concentrações, ao longo do funcionamento celular, elas vão sendo desequilibradas. Então, o que aconteceria se não existisse um mecanismo de controle? Essas concentrações se inverteriam, beleza? E demoraria muito para o sódio concentrar dentro, para poder voltar a favor do gradiente de concentração. Então, pensando nisso, né, o nosso organismo desenvolveu aí uma bomba de sódio e potássio. O que é que ela faz? Quando esse mecanismo regulador percebe que as concentrações de potássio dentro da célula decaíram muito e as concentrações de sódio subiram muito, ele diz, opa, tem alguma coisa errada. Então, eu vou pegar o potássio que está fora, vou jogar para dentro, enquanto isso, já que eu vou gastar energia mesmo, vou bombear agora o sódio que está dentro para fora, tá? Então, esse equilíbrio de passagem, ele só acontece quando a célula entende que esse processo de regulação foi interrompido. E por que isso é importante? Porque a célula, ela executa uma função. Vamos pensar aqui numa contração muscular, tá? Na contração muscular tem que existir passagem de sódio pela membrana. Se você contrair o músculo, embora não tenha músculo, né? Contrair o músculo, o sódio entrou, mas você não vai ter que voltar o braço para o lugar alguma hora, relaxado? Então você vai ter que ter um mecanismo de compensação dessas concentrações ao final da execução da atividade celular. Então é isso. Então você aprendeu aí o porquê é que esse transporte acontece. Porque às vezes eu fico o povo decorando. Ah, é porque sai entra 3 sódios, sai 2 potássio, esse blá blá blá, mas não entende o porquê é que o transporte acontece. Acontece para poder manter o equilíbrio de sódio e potássio dentro da célula, para poder acontecer a transmissão de impulso nervoso e a contração muscular. Por isso que na aula de sais minerais nós falamos para vocês que a função do sódio e potássio está ligada diretamente à transmissão de impulsos nervosos e à concentração muscular. Gente, rapidamente aqui, porque eu quero passar já para organelas, eu vou estar falando acerca desse mecanismo de fagocitose, quando a gente vai ver no sistema imune, mas existem alguns transportes que são transportes especiais, que nós chamamos a endocitose e a exocitose. Endocitose, coloca-se moléculas para o interior da célula. Exocitose, coloca moléculas para o exterior da célula, tá? Então, dentro da célula, produz algumas moléculas que são colocadas dentro de bolsas, e essas bolsas, elas são expulsas da célula por meio de um processo de exocitose.
Fagocitose é bem comum para quem lembra aí, os macrófagos fazem fagocitose, que é justamente digerir bactérias que quando entram dentro da célula formam fagossomos. O fagossomo vai se ligar ao que nós chamamos de lisossomo primário. Esse lisossomo primário vai aumentar ainda mais a superfície do fagossomo até se tornar o lisossomo secundário e acontecer o processo de digestão dentro do lisossomo, sendo esta a organela responsável pelo processo de digestão celular. E a pinocitose é o transporte de partículas também que têm certo grau de solubilidade, são líquidas, tá? Aqui é uma exemplificação de um processo de endocitose. Percebam bem que a molécula sólida, ela do lado da fagocitose forma o fagossomo, e na pinocitose pode formar vesículas, tá? Isso aí faz parte também desse transporte. Aqui também é na exocitose, colocando para fora moléculas que foram de pós-digestão ou também moléculas que acabaram de ser formadas e vão ser secretadas, tá? A gente vê nessa imagem ali direita a secreção de cálcio, tá? O cálcio também que é importante para a contração muscular. Colocou ali o complexo de Golgi, mas de repente poderia ser o retículo sarcoplasmático, que armazena cálcio em células musculares. Ok, então assim, sobre membrana, vão colocando aí as perguntinhas de vocês, tá? Porque agora a gente vai falar um pouco só de organelas, porque na verdade organelas é a função, né, Rafael? A função e alguma particularidade que essa organela tenha. Organelas são estruturas que possuem função específica. Então, tentem imaginar que a célula é uma linha de produção. Então, tentem imaginar o seguinte, que a célula é uma fábrica de calçado. Então, tem uma máquina que faz o corte da borracha, tem uma máquina que faz o furinho na borracha, tem uma máquina que faz aquele elásticozinho onde tu vai colocar o dedo, e tem uma maquinazinha que coloca o elásticozinho na borracha. Então, uma organela, ela acaba dependendo da outra organela, porque uma produz uma substância que a outra vai acabar utilizando. Mas também, de forma geral, a gente pode imaginar que a nossa célula é como se fosse um pequeno organismo. E as organelas são como se fossem órgãos, que também executam funções semelhantes a de um órgão. Você, por exemplo, não vai sobreviver sem alguns órgãos vitais que tem no seu corpo. A mesma coisa acontece com as organelas. Repito, existem organelas membranosas e existem organelas não membranosas. Também enfatizo, tem organelas que só existem em células eucariontes animal e tem células que só existem em células eucariontes vegetais. Existe, Rafael, um questionamento acerca se ribossomo é ou não é uma organela. Isso se dá pelo fato de que o ribossomo não é uma organela membranosa. Essa denominação organela membranosa também ela é nova. Você não vai encontrar isso em qualquer livro não, tá? Mas o ribossomo é uma organela não membranosa, o centríolo é uma organela não membranosa. As outras organelas aí, complexo de Golgi, lisossomo, peroxissomos, os retículos, isso aí são organelas ricas em membrana, ok? Nós temos aí, primeiramente, falando da mitocôndria, que é uma organela que Rafael pode, inclusive, falar de alguma doença voltada para a mitocôndria. Mitocôndria é uma organela de origem materna. E eu acho interessante, aqui não vai ser uma crítica não, mas eu acho interessante que às vezes é propagada uma informação, só que as pessoas não vêm com outra informação. Por exemplo, quando é dia dos pais, dia das mães, mamãe, muito obrigado pela sua mitocôndria. A mitocôndria que eu tenho é sua. Verdade. A mitocôndria que você tem é da mãe. Mas um centríolo veio do gameta. Então, o processo, o ovócito da mulher secundário, ele não está maduro ainda. Ele só completa a maturação quando acontece a fecundação. Eu vou estar citando para vocês isso em embriologia. Então, o gameta da mulher ele se encontra em uma fase de metáfase 2,
que para poder terminar, para poder finalizar o processo de formação dessa célula, precisa-se de algumas estruturas. Então, quando acontece a fecundação, antes de acontecer a cariogamia, que é a união dos dois materiais genéticos, o gameta feminino tem que terminar o seu processo de maturação. Aí volta para uma coisa, Rafael, que a gente citou ontem. O quão é inteligente isso, né, mano? Como é que pode? Então, as mitocôndrias são organelas de origem materna e são organelas, como a gente colocou ontem, que são organismos próprios. Ou seja, ela tem capacidade de autoduplicação, tem material genético próprio, tem autonomia, tem células que têm muita mitocôndria, como o Rafael colocou muito bem quando falou sobre cérebro. O cérebro ele consome muito oxigênio. Então, para onde é que vai esse oxigênio? Gente, por tudo que é mais sagrado, a organela que utiliza o oxigênio é a mitocôndria. Quando você respira, o oxigênio está indo para a mitocôndria, especificamente para o interior da mitocôndria, para participar de uma etapa do processo de respiração celular. Ok? Então, informação de base são organelas que produzem energia. A energia aqui a gente vai estar falando na aula de metabolismo, Rafael, que é o ATP. Elaboração de processo de respiração celular, que é o processo de produção de oxidação de moléculas orgânicas para a produção de ATP, que no caso seria uma fosforilação, e é presente em todas as células eucariontes, tá? A denominação de algumas organelas podem variar de organismo para organismo, tá? Por exemplo, protozoários, eles recebem outra denominação. Informações de peso, o que eu coloco aqui é que possui DNA próprio, tem doenças de mutação, tem doenças que a mutação aconteceu no DNA mitocondrial. Já pensou um negócio desse? E vai promover uma doença aí. Eu vou citar a doença da vaca louca, mas lá na frente, porque envolve a questão de lisossomos, tá? Então aqui eu tenho algumas doenças, Rafael, você pode mencionar aí o que é cada uma delas, que é o Alzheimer, que é a oftalmoplegia e a diabetes mellitus. Vamos lá. O que acontece? Acontece o seguinte. Vamos lá. O Alzheimer, a gente conhece o Alzheimer como aquela doença do esquecimento, né? Que o pessoal começa a esquecer e tal, tá com Alzheimer. Mas, na verdade, a diminuição da atividade neural que acontece nessa doença com a progressão de Alzheimer, que todos nós vamos ter essa progressão, afinal de contas, o nosso cérebro, ele tem a morte celular, mas não se regenera, tá? Então, a gente acaba tendo essa diminuição de atividade cerebral por conta da perca de mitocôndrias. As mitocôndrias, elas começam a morrer, né, em síntese, e aí você tem essa diminuição da atividade neural. No caso da oftalmoplegia, a oftalmoplegia é uma doença rara, tá? Que ela é ocasionada pela incapacidade de contração dos músculos oculares, ou então causada também por uma encefalopatia, que é a destruição também, não da forma do Alzheimer, tá? Porque o tipo de neurônio que é destruído modifica. A gente vai falar desse sistema nervoso, tá? Mas, de maneira geral, que a oftalmoplegia é a paralisia dos músculos dos olhos. E essa oftalmoplegia, o músculo não se contrai porque tem deficiência de mitocôndrias. As mitocôndrias começam a falecer e aí acontece esse tipo de processo. E no caso da diabetes mellitus, o mesmo procedimento, só que aí a gente tem em células pancreáticas. Isso é muito comum. Gente, por favor, comentem aí se estão entendendo, se estão aí vivo na aula, né, Rafael? Às vezes eu sei que vocês têm que estar anotando e tal, mas às vezes dá esse feedback aí, a gente tem aí 35 pessoas assistindo, então quem puder dar aí o feedback, diz que está entendendo, porque ou a aula está muito boa ou a aula está muito ruim, das duas uma, viu, Rafael? Espero que esteja boa, a gente diminuir um pouco mais a velocidade de falar, a gente está falando mais devagar ainda, para poder fazer com que todo mundo tenha acesso às informações, tá? Abundante nas células musculares são ricas em mitocôndrias, tá? Coração, sistema nervoso, nossas mitocôndrias de origem materna, tem papel da mitocôndria no envelhecimento, tá? Então, a quantidade de mitocôndria vai diminuindo também conforme vai acontecendo o envelhecimento de uma pessoa, ok? Ribossomos
são organelas que nós já falamos dela 2 vezes e eu não vou mais falar dela, porque a gente falou do ribossomo quando falou de proteína, falou do ribossomo quando falou sobre síntese proteica, e vocês já viram, né? Presente em todos os tipos celulares, respondendo aí a pergunta do meu amigo, participa do processo de tradução, o que acontece lá. Aí, gente, eu quero fazer uma observação aqui para vocês, tá? Existem ribossomos livres e tem ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. As proteínas que são sintetizadas no ribossomo livre, disperso no citoplasma, são proteínas que permanecem dentro da célula. As proteínas que são feitas nas membranas dos ribossomos dos retículos endoplasmático rugoso são proteínas que irão ser transportadas para fora da célula. Muita gente tem dúvida com relação a isso. Então, Patrick, e as proteínas da nossa célula? Não, são feitas por ribossomos. Que ribossomos? Os livres. Os ribossomos aderidos ao retículo vão para o complexo de Golgi e em seguida vão ser secretados, tá? Pedro, só um adendo nessa pergunta que ele fez, tá? Tanto os ribossomos quanto os cloroplastos, eles têm essa característica de possuir ribossomos próprios por conta do seu material genético. Então, eles precisam de enzimas que são produzidas internamente, e essas enzimas, para serem produzidas, necessitam de ribossomos. Por isso que ele tem essas características. Beleza. Sim, detalhe, né? Os ribossomos são produzidos no nucleolo das células, que é uma região que tem uma certa densidade, né? Inclusive, tem regiões específicas dos cromossomos. Tem até um termo para isso, que agora eu esqueci, que é uma região promotora desse processo de produção de nucleolo, ZAT. Tem uma siglazinha para isso. Não é uma organela membranosa e existem ribossomos dispersos no citoplasma e ribossomos acoplados à membrana do retículo endoplasmático rugoso, tá? Retículo, gente, o nome retículo vem de achatado, tá? De vários sacos, um perto do outro. É uma organela grande, né? Mas mesmo sendo grande, é difícil de visualizá-la. E o retículo endoplasmático rugoso, ele possui ribossomos e o liso, não. O rugoso é responsável por um tipo de produção de uma substância e o liso por outra. Rafael, vou deixar com você, Rafael, esse daqui. Explica aí pra galera esse negócio aí. De quê? Retículo rugoso e retículo liso. Siga a linha de raciocínio do tópico. Beleza, na hora. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele está aderido a ribossomos, né, como o Patrick já deve ter mencionado, e esses ribossomos automaticamente produzem proteínas, a gente já morreu de comentar isso aqui, tá? Essas proteínas, elas são armazenadas, elas são excretadas e armazenadas em bolsas, que vão ser direcionadas ao aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi. O retículo endoplasmático rugoso também participa da inserção de determinados carboidratos ou glicosilações proteicas. E lá no retículo endoplasmático liso, a gente tem a produção de lipídios. Aí eu destaco para vocês as lectinas, que é uma classe de proteínas que eu trabalhei muito, que são proteínas aderentes a carboidratos, tá? Colesterol, testosterona e estrógeno também são exemplos que são produzidos no retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso é responsável pelo armazenamento de substâncias, e muita gente fala sobre essa questão da desintoxicação. Olha, eu vou desmistificar uma coisa aqui para vocês. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em suco detox, né? Vou tomar aqui um suco detox que vai fazer com que eu perca aqui as substâncias que estão me intoxicando. Gente, seus rins já fazem isso, tá bom? Não adianta tomar suco detox, não, que o suco detox não vai detoxificar nada, não. Essa desintoxicação, ela já acontece naturalmente pelo seu organismo. E as células que executam esse processo, tanto células hepáticas quanto renais, elas são ricas em retículo endoplasmático liso, que tem a função de armazenar essas substâncias que não servem mais intracelularmente, criar pacotes, e esses pacotes vão até a circulação linfática para serem drenados para fora do seu organismo. Tem outra organela também que está ligada à desintoxicação, que é o peroxissomos, que eu falo já deles, tá? O complexo de Golgi é a organela que vai fazer a secreção, ou seja, vai também modificar proteínas nas suas bolsas, mas não tão como o retículo rugoso.
E o papel do complexo de Golgi é pegar aquela substância que foi formada no retículo rugoso e secretar para o exterior da célula. Claro que são proteínas, né? Geralmente é proteína. Então, atua na secreção, armazenamento de substâncias, tem a face cis, que é a face em direção ao núcleo, e a face trans, que é a fase na direção da membrana plasmática. Então, a molécula vai, passa por dentro dele, ó, bota para fora, tá? Informações de peso eu coloquei aqui para vocês, que é o seguinte, a cabeça do espermatozoide, antes de tudo, o lisossomo, que é uma organela que atua na digestão de moléculas no interior das células, a sua origem é do complexo de Golgi. Então, o complexo de Golgi, ele origina os lisossomos. Da mesma forma que o complexo de Golgi origina o acrossomo, que é uma estrutura que eu vou estar falando para vocês em embriologia, que auxilia lá na fecundação, fazendo com que ocorra uma reação cortisol, ou cortical também, que acontece na zona pelúcida, lá do ovócito secundário, ou da ovogônia secundária, ou do oócito secundário, porque hoje em dia você não sabe mais qual é o nome que deve ser utilizado, né? Então, o acrossomo é uma bolsa de enzimas ácidas que irão facilitar o processo de fecundação. Beleza? Então, ali, ó, tá ali a cabecinha mostrando o acrossomo e quem origina é o complexo de Golgi, tá? Formação da membrana esquelética em células vegetais. Detalhe interessante aqui, viu, também, viu? Síntese de alguns polissacarídeos, olha só, viu? Aqui é mais também para informações aí para quem não sabia. Atua no acabamento de várias proteínas, glicosilação. Glicosilação é o processo de adição de uma molécula de glicose a uma proteína, tá? Hemácias não possui complexo de Golgi. Na verdade, hemácia não possui nada. Hemácia não possui mitocôndria. Hemácia é vida louca, mano. Hemácia é vida louca, tá ligado? O lisossomo é o que nós somos, né, Rafael? Nós somos lisossomos. Lisossomos. Ele atua na digestão celular, possui enzimas. Essa piada é muito ruim, velho. Essa piada é muito ruim. Essa é horrível, velho. E ácido clorídrico, tá? E, cara, bicho, entrou dentro da célula, formou fagossomo, e o fagossomo vai ser digerido pelo lisossomo, tá? Autofagia é o processo de digestão de moléculas internas. Então, cara, um dia a mitocôndria morre. Então, quem é que vai fazer a digestão dessa molécula? O lisossomo, tá? Então, a digestão interna de moléculas, quem faz é o lisossomo. Gente, quando eu coloco aqui digestão, não é oxidação não, tá? Porque amanhã ou depois eu vou estar falando acerca de oxidação de moléculas para produzir energia. Aqui é digestão mesmo, é digerir para jogar fora da célula, tá? Atua na heterofagia, ou seja, algumas moléculas externas, o lisossomo pode produzir vesículas que são secretadas da célula e acabam fazendo a digestão dessas moléculas por meio de um processo de heterofagia. E uma informação também interessante, né? Uma pessoa, quando morre, ela tem um rigor catavérico. O corpo dela fica duro. E após alguns... Porque as células, pessoal, elas não morrem todas ao mesmo tempo, não, viu? Tem células que continuam vivas ainda. Então, as células começam a morrer e os lisossomos começam a digerir tudo. Por isso que depois o corpo fica todo mole. Atua originando... A sua origem é do complexo de Golgi. E aí eu tenho doenças que são ligadas ao lisossomo, que são doenças que são raras. Até o nome é difícil de estar dizendo para vocês, mas o nome está aí dessas doenças. Rafael, conhece alguma dessas doenças? Silicose e asbestose, sim. A asbestose é uma doença causada pelo acúmulo de asbestos no pulmão, que muita gente usa nos Estados Unidos para aquecer, como aquecedores, tá? A silicose também é uma doença ocasionada pelo acúmulo de sílica, que gera o endurecimento dos pulmões, perdendo a elasticidade deles. Agora, essa doença Tay-Sachs, eu não desconheço. Pesquisem, bebês, pesquisem. Peroxissomos atua no processo de desintoxicação com enzimas catalase, ou seja, muito peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, é formado proveniente de resíduos de reações químicas, e isso aí não é interessante para a célula. Então, a célula tem o peroxissomos, que vai converter
Esse H2O2, que é a água oxigenada, que nós chamamos popularmente, vai produzir água e oxigênio, tá? Informação de peso é que é abundante, né? Claro que ia ser abundante. Uma célula de desintoxicação, Rafael, não ser abundante no fígado e nos rins, participam da produção de ácidos biliares. Em alguns vegetais espermatófitos, no caso, vegetais que têm semente, convertem lipídios em açúcares, tá? Nós temos o citoesqueleto, que há quem diga que existe, há quem diga que não existe, mas a forma da célula, o formato da célula é feito por esse citoesqueleto e ele é importante porque ele vai formar algumas organelas que são interessantes para a divisão celular. Então, organiza a estrutura interna das células, permite a adesão das células vizinhas, e tem aí os microtúbulos que também são importantes na comunicação entre as células, tá? Ó, são constituídos por subunidades proteicas. Tem a proteína tubulina, né, que é tubular, que vai também estar auxiliando no transporte de uma substância de uma célula A para uma célula B. Esses microtúbulos também irão formar outras organelas também mais complexas, tá? Como os centríolos, né, que é a união de vários microtúbulos. Olha aí o centríolozinho bonitinho, que é uma organela que ela é responsável por separar os cromossomos homólogos e as cromátides irmãs no processo de divisão celular, formando aí a fibra do fuso mitótico, ao qual os centríolos acabam puxando os cromossomos, né? Então, já imaginou se não existissem os centríolos? Percebe? Está ligado à movimentação celular, surgem de centríolos pré-existentes, no caso, né? Os centríolos eles se dividem, têm a capacidade de se dividir. Há quem diga que os centríolos se dividem na intérfase. Há quem diga que os centríolos se dividem na prófase, tá? Fungos e plantas não possuem centríolos, aí a sua mitose vai ser acêntrica, porque não tem centríolo. E nós temos aí também estruturas que envolvem a questão de movimento, né? Temos cílios e flagelos que também aí auxiliam no movimento das células. Eu vou estar falando disso aqui de forma mais prática, de fecundação e de alguns protozoários que têm essas estruturas. E para terminar, a célula vegetal, que não vai ter lisossomos, e vai ter o cloroplasto, que é uma organela ligada à fotossíntese, tá? Fotossíntese, que é o processo de produção de carboidrato, eu vou estar depois comentando como é que isso acontece. E o cloroplasto é rico em clorofila. E uma outra coisa marcante das células vegetais é que elas são ricas em vacúolos. Esses vacúolos armazenam lipídio, água, tá? E é importante para a manutenção da célula vegetal. Gente, só um adendo aqui. Deixa eu dizer. Aquela síndrome de Tay-Sachs, ela é uma síndrome, eu posso estar errado, peço que a galera consulte aí, mas pelo que eu me lembro, é uma síndrome neurodegenerativa. É a síndrome neurodegenerativa que é ocasionada pelo acúmulo de uma substância, que esse acúmulo gera ativação dos lisossomos e os lisossomos acabam destruindo a célula. Se eu não me engano, é um gangliosídeo M12. Pesquisem aí, eu não tenho certeza não. Eu tenho quase certeza que essa doença é a doença da vaca louca. Tenho quase certeza. É uma doença, ela é chamada de DNM, doença neurodegenerativa motor. Muito obrigado, Pedro. A aula está ótima, não tenho como fugir de tantas informações. Na medida do possível, vamos acompanhando, mas tem que correr atrás depois. É isso mesmo, a aula está aqui para vocês depois verem, tá? Essa aula depois podem reassistir, tá? Então, gente, nesse momento aí, quem quiser mandar a dúvida, quem quiser deixar o seu feedback, é importante, tá? Espero que vocês tenham gostado. Percebam que eu e o Rafael, a gente não brinca com informações, não. Tem que passar a informação do jeito que realmente é, para tu poder aprender, sem negócio de bizu, atalho, não. É dessa forma aqui, tá? Então, gente, espero muito aí que vocês tenham gostado. A aula que está clara, estou acompanhando bem. Muito obrigado, estamos aqui para isso, tá? Glicosilação é o processo de adição de uma molécula de glicose a uma molécula de proteína pré-formada.
A proteína foi feita no ribossomo aderido ao retículo rugoso e algumas modificações podem acontecer com essa proteína, adicionando, por exemplo, um grupo glicano. Glicano é porque é glicose, é grupo de carboidrato. Então pode adicionar e formar de repente aí uma glicoproteína. Só que tanto o retículo rugoso como o complexo de Golgi podem fazer isso, tá? Depende muito do que vai ser formado. Rafael, meu amigo, cara, tá feliz pelas últimas novidades? Demais. Feliz Gostou? pelas novidades, feliz pelas aulas, feliz pelo nosso desempenho, o desempenho dos nossos alunos, os comentários são muito bons. A gente fica feliz, né? Então, gente, cadê as perguntas aí? Quem tem pergunta, mandem. Quem não tem, a gente vai finalizar em 1 minuto. Aula top, muito obrigado, Cíntia. Estamos aqui para ajudar, tá? Já amo essa matéria ensinada desse jeito, fica perfeito. Não diga que coisa boa. Muito obrigado, Cecília, tá? Vocês são tão bons. Cecília, macho. Cecília, perdão, Cecília, desculpe. Vocês são tão bons que a cada dia parece que fica mais fácil. Esse é o nosso foco. As 27 pessoas que estão aqui. Gente, quer um conselho? Aproveitem ao máximo eu e Rafael esse mês. É muito provável, é um cometa Halley, que novamente aconteça um processo como esse, que nem eu estou fazendo. Porque aqui, gente, esse curso é uma série de fatores, é quarentena, tá todo mundo em casa. Então, assim, se encaixou no momento certo, na hora certa, tá. Então, use e abuse, tá? Bem, que os slides poderiam ter mais tempo de duração nas aulas para as anotações. Dedé, desculpe, porque como tem que passar as informações, mas eu estou mandando com antecedência para vocês o slide, tá? Eu mandei o de hoje, amanhã eu vou mandar mais cedo, tá? E é isso, cara. Muito obrigado aí. Poderia falar sobre o formato das hemácias? O formato da hemácia está ligado diretamente a proteínas, é claro, e a gente viu isso, que a alteração de... Tá mandando dar tchau, é? Escravidão, é? Isso é minha esposa, viu, gente? Isso é minha esposa. Quer aparecer aqui, Maria, amor? Cadê a Annelise? Trabalhar, Annelise! O formato, eu vou estar falando dessas mutações em genética, e eu vou explicar exatamente o que acontece com a anemia falciforme, e eu vou estar exemplificando melhor essa tua pergunta, tá? Rafael, cara, bora finalizar. Pessoal, até amanhã, tá? Um beijo, gratidão por tudo, e a gente tá lá no grupo, lá, dando demais esclarecimentos. Um beijo.